Olá! Vocês estão me vendo e me ouvindo? Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje a nossa live é sobre a escassez e abundância. Então já compartilha essa live com mais pessoas. Hoje eu vim aqui falar da mentalidade. Bem-vindos! Por quê? Porque quando a pessoa está endividado, ela fica preocupado, ela fica depressiva, ela fica triste, ela não consegue ver uma saída. Então, por que eu vim falar com vocês sobre escassez? Porque quando você tem essa mentalidade de falta, que você tem muitas dívidas, que você não vai conseguir, isso se torna uma verdade para você. Eu quero que você saiba que se você mudar o seu jeito de lidar com as suas finanças, o jeito que você lida com o dinheiro no seu dia a dia, você vai ver que você vai conseguir economizar em algumas partes, criar renda em outras oportunidades, mas o que você precisa fazer primeiro é a sua mentalidade. Quando você... eu vou me apresentar, se caso vocês que são novatos aqui, eu sou Lucy Grace Araújo, eu sou especialista em finanças, estou no mercado financeiro há 14 anos, dá em média aí 32 mil horas de voo no mercado financeiro, tá? A gente opera a mesa de trader de câmbio, comércio exterior, dá mais ou menos aí 500 milhões de dólares ano, então é uma cifra muito alta. Então, como eu estou no mercado financeiro, lido com muito dinheiro, que é um produto financeiro do mercado, a gente lida com abundância. E o que é mais importante? Eu estou falando do mercado financeiro porque quando você está endividado, você pegou empréstimo, ou você está com cartão de crédito estourado, ou você está devendo para agiota, o que acontece? Você fica preocupado, você não dorme, você não tem apetite para comer. E aí, o que você fica pensando? Eu não vou conseguir pagar essa dívida. Então, tá aqui, ó, na sua mentalidade. E aí você fala, mas tá chegando boletos para pagar. E tá chegando aqui cobranças no meu e-mail, no meu telefone. Claro, a financeira sempre vai te ligar para cobrar. Mas quando você tem um plano, você tem um método, que você consegue se organizar financeiramente e dar prioridade as suas dívidas, e você começa a planilha, vai te ajudar para você ter esse controle, quais os gastos que você tem, aonde você pode enxugar, quanto que você recebe por mês. Quando você tem essa real noção e você dá ênfase que você vai conseguir pagar essas dívidas, você primeiro tem que se afirmar que você vai conseguir pagar a dívida. Eu acredito em você. Então, eu quero que você olhe para você no espelho e fala, eu vou conseguir. Por quê? A Érica conseguiu, Paniagua conseguiu pagar as dívidas dela. Ela ligou, negociou, ela veio conversar comigo, como eu trabalho no mercado financeiro, eu expliquei para ela como que ela tinha que negociar a dívida. Falei assim, olha, eu já te conheço, essa dívida já vem se arrastando há mais de 3 anos. Então, o que você precisa fazer? Dê com a sua gerente se você pode negociar a parcela, mas se possível, paga à vista. Quando você paga à vista, você tem mais desconto. E o que ela fez? Ela foi lá, ligou, perguntou pra mim, eu falei pra ela instruir como que ela tinha que chegar pra falar e o valor que ela tinha. Por quê? Quando o juros está trabalhando contra você, tem um site no Banco Central que você consegue ver qual que é os juros que você tá pagando, tanto de empréstimo quanto de cartão de crédito, e as taxas são absurdas. E é um juros que está trabalhando contra você. Os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial. E aí eu falei para ela, tudo isso que você está devendo é juros. A sua dívida em si é pequena. Então, se você fala para ela que você tem interesse de pagar, que a sua dívida está rolando mais de 3 anos, você vai negociar com ela um desconto ou vai parcelar. Então, veja com a sua gerente. E aí, o que ela fez? A Érica foi lá, ligou, me mandou o boleto, falou assim, olha, ela me falou que se eu pagar hoje esse boleto, eu vou tirar meu nome. Eu falei, ó, só certifica com o banco que realmente você vai conseguir, mas liga pro banco, me manda e me fala quanto que ela vai te dar de desconto.
E aí a Érica fez. E ela conseguiu pagar uma dívida de 39 mil. E aí ela me mandou mensagem agradecendo, porque ela tá dentro da nossa comunidade. E ela falou assim, eu vi uma luz no fundo do túnel. Porque as coisas começaram a fluir para ela. Ela começou a ver uma forma de prosperar, porque ela quitou aquela dívida, era um fardo que ela carregava e ela não conseguia andar pra frente, ficava patinando, sempre naquela mesma conversa, tô devendo. Falei assim, então eu quero que você pense como que você vai resolver isso. Vai ter mais receita, você vai ter que ter um controle financeiro um pouco mais justo. Pensar 2 vezes antes de gastar, mas sim tendo sempre a possibilidade de ter mais receitas. Ou receitas de CDB com liquidez diária aplicado, ou com fundo de investimento, ou você tendo algum produto e serviço que você possa ter recorrência nesse produto, ser afiliado em alguma empresa vendendo produto. Então, quando ela conseguiu entender isso, que a dívida dela era mais emocional, porque ela não estava conseguindo ligar. Oi, William. Tá, depois que eu terminar a live eu vejo aí. E aí, o que acontece? A Érica, ela tomou uma posição e aí a mentalidade dela mudou. E hoje ela já faz negócio, hoje ela já tem as mentorias, hoje ela tem já a empresa dela, que ela é escrita de livros, né? E o que eu quero dizer com isso? A Érica conseguiu, você também consegue. Faltava uma pessoa pra falar assim pra ela, liga. E tem a outra Érica, que é a Érica Domingues, que ela também conseguiu. Já ela trabalha de prestação de serviço. E o que acontece? Ela não viu uma luz no fim do túnel. E ela falou assim pra mim, nossa, a Érica conseguiu. O que ela fez? Eu falei, ó, ela fez isso, expliquei pra ela. A Érica Domingues falou, se a Érica conseguiu, eu também consigo. Eu falei, consegue? Aí me conta, quando você for pagar o boleto, certifica que é realmente boleto, se a empresa realmente vai tirar seu nome dos juros, vai tirar os juros, se a empresa realmente ela vai tirar o seu nome do Serasa. Então, antes de pagar o boleto, porque o valor era alto, né? A dívida dela era de 50 mil e pagou por 10 mil ela conseguiu quitar a dívida. E aí eu falei assim, Érica, como você tá se sentindo hoje? Ó, já tem planos, ela já tem um filho, na verdade é uma filha. E o que aconteceu com ela? Ela começou a sonhar. Hoje ela já tem plano, já tá estudando. E ela tem um faturamento dela mensal. Então ela começou a se organizar. Peraí, se de vez eu vim de Uber, eu vou de ônibus. Eu vou morar mais perto. Então ela começou a administrar o tempo e o dinheiro para onde que ia. E o que é mais legal é que a pessoa começa a voltar a sonhar, a ter brilho nos olhos, a se enxergar como uma pessoa. Porque na verdade, quando você tem dívida e tá na escassez, da falta, a pessoa tem lá crise de ansiedade, a pessoa não dorme, a pessoa briga no casamento, briga com os filhos. E tudo isso vai gerando um emocional na pessoa. E tem vergonha. E não consegue conversar com os amigos sobre isso. Então, qual que seja a sua dívida hoje, tá? O dinheiro é uma energia de troca. Então, como eu trabalho no mercado financeiro, eu trabalho com abundância, com muito dinheiro. Então, o dinheiro pra gente é uma energia. E a gente vê o dinheiro como um produto. E é muito fácil a gente trabalhar com o dinheiro e ver como é que os grandes players ganham dinheiro. Então você que tá aí do outro lado também assistindo, fala, mas eu não sou um grande player, eu não vejo muito dinheiro. É fácil pra você falar. Não é fácil, mas se você começar a pensar de vez na dívida, pensar como que você vai conseguir pagar. Qual é a primeira dívida que você vai quitar? Quanto tempo você vai levar para quitar a dívida? Quanto que te falta por mês para você fazer essa quitação? E aí tem a recompensa, que você vai pensar, eu posso. Você vai começar a criar mais energia para falar assim, opa, quitei a primeira dívida, a segunda vai ser fácil. E tendo uma comunidade para te fortalecer, para te impulsionar e falar assim, você vai conseguir. A Érica, o Marcos e outras pessoas mais conseguiram, por que que eu não? Eu vou conseguir também. E isso é na mentalidade.
Aí começa a aparecer a oportunidade que você vai conseguir. Que você também pode visualizar a abundância. E quando você começa a visualizar e ter certeza que seu dinheiro está trabalhando a seu favor, é o CDB com liquidez de áreas, é fundo de investimento, você já está organizado financeiramente. Me perguntaram outro dia aqui, mas eu estou endividada, eu vou começar a investir? Vai! Em liquidez diária, CDB tem que ser banco de primeira linha, deixar pelo menos 6 meses de reserva. Quando você tem essa reserva, o que vai acontecer? Apareceu uma oportunidade de quitar esse cartão de crédito, esse cheque especial. Lembrando que se você colocar dinheiro e tá devendo cheque especial, todo o dinheiro que entrar lá, eles vão comer o dinheiro. Compreende? Então, é básico. Se tá no cheque especial, liga na gerente, fala que quer negociar, pede para tirar os juros, fala que você quer pagar. Se caso eles estão dificultando a sua vida e não quer tirar os juros, o que você tem que fazer? Guardar o dinheiro até eles baixarem os juros. Que a maioria das vezes é mais juros, é juros astronômicos, em cima de um valor pequeno. Então, na bio tem lá o plano Sair das Dívidas, que você pode entrar no nosso método para você quitar suas dívidas. E quando você tem a real noção que você pode, com um simples passo, com clareza, com decisão, não é difícil, você vai dar prioridade para o que importa, você vai se fazer perguntas simples que no dia a dia você fala, opa, peraí, se eu fizer isso hoje, vai me fazer falta? Se eu não comprar esse produto hoje, vai me fazer falta? Porque você estava endividado ontem. E aí, quando as coisas começarem a melhorar, você vai se organizar, você vai conseguir viajar, você vai conseguir comprar a sua casa própria, você vai conseguir comprar o seu carro. Por quê? Porque você é organizado, precisa de planejamento. Então, quando você tem receitas que você vai vendo, que vai caindo, tanto de CDB, oi, Kemily, tudo bem? Bem-vinda. Quando você tem a real noção de que você pode, e eu acredito em você, e você vai começar a acreditar que você pode. Mesmo que a sua família, seus amigos, fale assim, é impossível pagar essa dívida, eu tenho certeza. Se você firmar, você vai conseguir pagar essa dívida, tá? Então, o que você tem que fazer? Um plano com clareza e decisão. Você é comprometido com você e com a sua família. Aí, do outro lado, compartilha essa live com mais pessoas que precisam saber que a Érica, o Marcos, a outra Érica Domingues, eles conseguiram e outros alunos também conseguiram. Por quê? Porque com método, tudo que a gente precisa fazer tem que ter um plano, um começo, um meio e um fim. Primeiro, organização financeira. Você sabe quanto entra no caixa, quanto você tem de despesas? Já sabe, certo? O que você vai fazer? As suas receitas tá balanceada? Lucy, tudo que eu ganho é o que eu pago. Você tem que arranjar outra fonte de renda. Isso é básico. Isso é normal. Dentro do nosso grupo, Mentes Milionárias, que a gente tem lá, a gente fala de mentalidade. Eu coloco conteúdo gratuito, vou deixar lá na bio. Na bio não, nos stories pra vocês. Pra você entrar, porque é questão de mentalidade. Porque quando você começa a trabalhar a mente, que você consegue, você vai conseguir sim sair dessas dívidas. E vai começar a ter organização financeira. A organização financeira é o pilar básico para quem está no mercado financeiro. Quem começar a investir, ele quer saber quanto que está rendendo os dividendos, quanto que ele performou a carteira dele. Então, como que você vai sair do endividado para o investidor? Com organização. E aí, depois de organização, você vai começar a quitar as dívidas e mesmo assim você vai investindo. Você vai guardando dinheiro. E aí, o que vai acontecer? Você vai quitar as dívidas. E quando você quitar as dívidas, o dinheiro vai estar trabalhando para você. E aí, você pode visualizar você comprando uma carta de crédito, você fazendo dívida de alavancagem, você comprando seu carro. É uma dívida? É. Tá dentro do seu orçamento que você consegue pagar? Tem energia suficiente para pagar isso? Você vai pagar porque você
se preparou, se organizou. Então você vai conseguir comprar carro, vai conseguir comprar casa. Por quê? Porque você tem um planejamento, você tem um foco, um objetivo. Quando eu comprei a minha primeira casa, o que aconteceu? A gente começou com pouco. E aí, o que a gente fez? A gente se organizou. Opa, peraí. Se a gente comprou aqui, a gente sabe que vai ter o ITBI, a gente sabe que vai ter que comprar os móveis, vai ter que começar a comprar tinta para pintar, que quando entrega, né, a primeira casa, geralmente não vem com piso. Você vai ter que fazer o ajuste, a reforma, o refinamento da casa, do jeito que você gosta. E aí e você precisa de dinheiro. Então você começa a fazer escolhas. Opa, peraí, eu vou fazer isso ou eu vou dar prioridade para casa? Então a gente fez uma escolha. Começou a juntar dinheiro para fazer a reforma. Depois juntou dinheiro para fazer compras dos móveis. E isso é natural, com organização. Tudo que eu queria eu consegui comprar. Por quê? Organização. Dava prioridade. Então, tudo que você quiser, você vai conseguir. Basta você ter foco, planejamento e um método. Eu preciso fazer quanto por mês para conseguir esse objetivo? Lúcia, mas hoje eu tô ganhando 2, 3 mil. Mas se você pensar de uma forma inteligente para você ganhar mais e você conseguir pagar, com certeza você vai conseguir. Mas aí só depende de você. Toda vez que a gente tá lá no nosso grupo, a pessoa vem me perguntar: mas eu tô endividado, eu tô devendo 50, 60 mil, tô devendo 100 mil. Então eu falo pra pessoa assim: tudo bem, você conseguiu fazer uma dívida desse tamanho, a maioria da dívida é juros. E aí como que você vai ter que fazer? Você vai lá e vai ligar no banco, você vai negociar. E aí você vai conseguir, porque toda vez que um banco ele vê que você tá devendo e você tem intenção de pagar, porque seu score cai quando você tá devendo. E o banco, ele vai trabalhar muito. Se o seu score é baixo, ele vai te dar menos dinheiro, ele vai dificultar a sua vida. Agora, quando o seu score é alto, você paga direitinho, eles vão te aumentando o limite. Limite de cartão de crédito, limite de cheque especial. Então, com uma organização você consegue. Então tá aqui, ó, na mentalidade. Então hoje a nossa live foi de escassez, abundância. E essa mentalidade de abundância só vai começar a vir quando você tá num grupo forte, quando você anda com pessoas, quando você tem um plano. Então, se você tá assistindo essa live, compartilha com mais alguém que vai ajudar essa pessoa confiar que ele vai conseguir ou que ela vai conseguir sair das dívidas, tá? Então, ó, um grande beijo, fique com Deus, ó, clica na bio e vem fazer parte do nosso método para você sair das dívidas.